Olá, estamos recebendo aqui hoje o Sr. Kleber, que nos trouxe alguns questionamentos dos nossos pacientes, os mais frequentes nas redes sociais, em chats, e nós vamos estar tentando hoje tirar algumas dúvidas que vão ajudar no dia a dia de muito paciente. Seja bem-vindo, Sr. Kleber, muito Olá, obrigado. doutor. Muito obrigado por me receber. Vamos para a primeira pergunta. Para começar, quando é indicado o exame de histerosalpingografia? Então, o exame de histerosalpingografia, ele é indicado na investigação das causas de infertilidade. O protocolo de investigação de infertilidade normalmente é aberto nos casos de tentantes, mulheres que estão tentando há mais de um ano sem conseguir engravidar, ou mulheres com mais de 35 anos que estão tentando engravidar há 6 meses ou mais. Nesses casos, o exame de histero é bem indicado e a principal função do exame é avaliar se as trompas estão livres. Uma dúvida enviada pela seguidora Luísa. Ela pergunta: é verdade que é possível engravidar após fazer o exame de histerosalpingografia? Certo. Essa é uma boa pergunta, Cláudia, para a gente falar um pouquinho sobre como é feita a histerosalpingografia, sobre a técnica. A histerosalpingografia é um exame que é feito através de um aparelho de raio-x, um intensificador de imagem, que você vai injetando um contraste pela cavidade do útero, certo? Por dentro do útero, para ver se o contraste passar pelas trompas. Então, qual é o objetivo? Identificar se a trompa está pérvia, está livre para a passagem do contraste, porque na verdade o que nós queremos que passe é o espermatozoide do homem, certo? Que entra pelo canal vaginal, pelo útero, e o óvulo que sai do ovário, cai ali na trompa para encontrar com o espermatozoide. Então, a função é ver se o contraste passa, é porque provavelmente esse caminho está livre e esse encontro entre o óvulo e o espermatozoide vai poder ocorrer. Muitas vezes durante o exame, agora entrando na questão da dúvida da seguidora, se pode favorecer a gravidez ou não, muitas vezes durante o exame, quando você está fazendo, o contraste, quando ele vai entrando no útero para passar pelas trompas, ele encontra uma obstrução, uma barreira, e ele não consegue progredir, passar do útero para a trompa. Bem, quando isso acontece, nós tentamos forçar um pouco através de uma infusão do contraste sob maior pressão. Qual é a intenção? Ver se a gente consegue romper essa barreira e fazer o contraste passar. Ao conseguir romper a barreira, desobstruindo, sim, você aumenta a chance de engravidar. Sempre eu falo o seguinte para os pacientes: depois do exame de histerosalpingografia, nada de brigar com o marido, certo? Aproveitar o exame e intensificar o namoro, porque na dúvida o contraste ao passar pode sim tirar alguma barreira e aumentar a chance de engravidar. Isso é bem relatado na literatura, comprovando o uso de contraste, por exemplo, com água, e a gente vê que exames de histerosalpingografia em diversos artigos estão relacionados a uma maior chance de gravidez. Então a resposta é sim, pode aumentar a chance de engravidar. Doutor João, uma dúvida recorrente no Instagram é se o exame de histerosalpingografia ele causa dor. Certo. Essa realmente, Cláudia, é uma dúvida frequente. Aqui na clínica, sempre antes do exame de histerosalpingografia, ele já tem uma marcação, já é um exame que tem uma marcação diferenciada, uma marcação especial, para já começar a tirar essas dúvidas. Mas sempre antes do exame, nós sentamos no consultório com o paciente, eu sento com o paciente, e ali a gente começa a fazer uma anamnese, perguntar algumas coisas para o paciente para ter algumas informações antes do exame, e é uma oportunidade de explicar o exame passo a passo para o paciente. Nós inclusive pegamos um papel, desenhamos mais ou menos como é o procedimento, para preparar o paciente do que virá dentro da sala de procedimento. Então, o questionamento da dor, ela é de fato a queixa mais comum durante essas entrevistas com o paciente. E a resposta é a seguinte: o exame dói? A resposta é: pode doer.
Antigamente, todo o exame era feito com um material menos flexível, que você pinçava o colo do útero, tinha uma técnica um pouco mais agressiva, digamos assim. Ainda é uma técnica realizada por muitos serviços, o que não é errado, tá? Aqui na CSI hoje a gente tenta fazer o máximo possível com a técnica mais confortável, e a imensa minoria dos casos a gente pode precisar usar uma técnica como era utilizado com materiais menos flexíveis. Na técnica com material flexível, a gente consegue colocar um catéter na cavidade do útero da mulher, tirando essa parte do pinçamento, do colo do útero, tirando essa parte mais desconfortável inicial. E qual é o pleito? Que logo no início já tira essa parte dolorosa para que a mulher já entre no exame mais confortável. Ao entrar no exame, como nós falamos num vídeo anterior a respeito da técnica, ao começar o exame nós injetamos um contraste na cavidade do útero para que o contraste passe pelas trompas. Pode doer, normalmente, se o caminho estiver livre das trompas, uma leve cólica ou muitas vezes até indolor. Então, hoje, a mulher pode entrar na sala de ístero. Aliás, boa parte das vezes no exame normal, a mulher entra na sala de histerosalpingografia e ela tem um exame confortável, com a leve cólica ou muitas vezes indolor. Contudo, se tiver uma obstrução, e é isso que a gente explica antes do exame para a paciente desenhando, se tiver uma obstrução, o contraste ele bate e não passa. Nisso, nós vamos forçando, tentando desobstruir com o próprio contraste. Nessa hora, quando vai aumentando a pressão dentro do útero, normalmente vai dando uma cólica. E aí a pergunta é, quanto é essa cólica, doutor? A cólica, ela depende do quanto a gente força. Quanto mais eu forçar, maior a cólica. Então, quando você prepara a paciente para entrar na sala e sabendo o que pode acontecer, é engraçado. Ela entra com coragem e muitas vezes elas falam assim, doutor, pode forçar. Porque ela sabe que se a gente conseguir passar o contraste, desobstruir, a chance de engravidar aumenta. Então muitas já entram falando assim, doutor, se doer pode forçar. Mas o melhor é o seguinte, nós fazemos o exame no tempo da paciente. Normalmente a gente vai injetar o contraste, vai aumentar a dor, a paciente vai referir, doutor, está doendo, a gente segura um pouquinho, espera a dor ir acomodando e vai de novo, até o limite da dor do paciente ou até um limite da técnica, da dose do medicamento. Muitas vezes começa a refluir para a vagina e aí não desobstrui mesmo. Então nós vamos tentar até o limite do paciente ou algum outro limite da técnica, e dessa forma o exame pode doer, principalmente se tiver uma obstrução, mas aí quando a paciente entra preparada, o exame é muito mais confortável. E te digo mais, é uma dor que, quando é feito dessa forma no tempo do paciente, é uma dor totalmente suportável e até supera muitas expectativas. A paciente normalmente fala, doutor, muito mais tranquilo do que eu imaginava. Então, é uma oportunidade de a gente falar o seguinte, vamos tentar desmistificar esse medo da histerosalpingografia, uma ferramenta importante no acompanhamento da infertilidade e que está deixando muitas vezes de ser utilizada por esse temor. Um temor que eu julgo desnecessário se o procedimento for feito com transparência. Então, doutor João, outra pergunta aqui pelo Instagram. Maria Cláudia pergunta se existe algum preparo para a histerosalpingografia. Bem, sim, existe um preparo para a histerosalpingografia. Normalmente nós usamos uma medicação para limpar mais as alças intestinais, para tirar mais o gás e resíduos de fezes, porque algumas vezes a imagem, o resíduo de fezes pode sobrepor a imagem do contraste no útero, e isso pode atrapalhar um pouco a avaliação. Nós também passamos um anti-inflamatório para já aliviar um pouco a questão da dor, que a gente conversou no vídeo anterior, que hoje é muito menos frequente e é uma dor totalmente suportável, mas que alguma dor pode ocorrer, então já ajuda a amenizar um pouco a dor e principalmente passa por esses dois medicamentos, tá?
medicamentos para tentar limpar e tirar o gás e um medicamento para tentar aliviar um pouco a dor da paciente. Outra pergunta do Instagram, Fernanda, ela pergunta se o exame pode ser feito sob sedação. Certo. Bem, Clara, o exame pode ser feito sob sedação, mas não é nossa recomendação. Por quê? O exame é feito num período menstrual, normalmente ali do 4º ao 5º dia, ao 10º, 12º dia, existe alguma divergência na literatura, normalmente nós recomendamos do 4º ao 12º, porque nós queremos fugir do efeito de um hormônio que é a progesterona, causando relaxamento das trompas. Então, esse efeito, principalmente que acontece lá na segunda fase do ciclo menstrual, após o período ovulatório, de relaxar as trompas, muitas vezes durante a sedação isso acontece. Você relaxa as estruturas. E não é contraindicado, sendo bem claro, mas também há relato na literatura de não ser o mais indicado. Então, nós preferimos fazer o exame sem sedação, evitando essa questão do relaxamento, e muitas vezes a trompa é um tubo, ao relaxar ela pode colabar mais. Não é contraindicado, mas não é nossa principal recomendação. Outra coisa é o seguinte, eu gosto muito de fazer o exame ouvindo a paciente. E ouvir a paciente é importante porque nenhum exame de imagem ele é só olhar a imagem. Todo exame de imagem tem que estar dentro de um contexto clínico. Então, quando a gente está fazendo o exame da paciente, eu estou perguntando a ela, está doendo? Tá. De que lado? Direito? Esquerdo? Como é que está a dor? Então, ali eu estou escutando ela e estou conversando com ela. Alguma medicação para tentar dar uma acalmada? Doutor, eu uso um sedativo leve para dormir, posso tomar? Isso é discutível e a gente individualiza os casos. Mas nosso principal fator para tentar acalmar a paciente é a transparência. É explicar o procedimento, preparar a paciente, conversar como nós conversamos em vídeos anteriores sobre como é o procedimento, que ele hoje é muito mais tranquilo do que já foi, que é feito no tempo do paciente e não é feito correndo. E aí, 100% dos casos, não é nem 99%, de fato, nossa amostragem é 100% dos casos, nós conseguimos que a paciente entre com a gente no procedimento sem sedação, que tem um exame muito confortável e muitas vezes, aliás, muitas e muitas vezes indolor, superando as expectativas. Nossa recomendação, eu acho que a sedação não é o melhor para o procedimento. Pode até ser mais confortável às vezes para quem está executando, porque é menos queixoso o procedimento, mas eu não gosto muito do procedimento sedado. Então, doutor Rafael, para finalizar, por que escolher a CSI para realizar o exame de histerosalpingografia? Bem, Cléber, essa é uma pergunta capciosa, né? Porque eu sou um dos profissionais que realiza aqui na clínica o exame de histerosalpingografia. Bem, o que eu posso te responder é o seguinte, que nós realizamos o exame prezando pela segurança do paciente, utilizando materiais flexíveis e descartáveis, utilizando meios de contraste de fabricantes totalmente validados no mundo inteiro e sempre prezando pelo cuidado. Acho que nosso maior ponto é, de fato, fazer parte do processo com o paciente. Não é só fazer o exame, depois do exame existem recomendações pós-exame, inclusive que vai, por exemplo, meu número pessoal sai da clínica com o paciente, porque todo procedimento pode ter algum desfecho não tão legal. Por exemplo, o paciente pode sair, no caso de uma trompa desobstruída, com muita dor. Doutor, está doendo muito, eu quero saber. Ela vai poder, claro, ter acesso ao médico que passou o exame, que é o médico que está acompanhando, mas naquele momento eu estou dividindo a responsabilidade com o colega que passou o exame. Então, eu acho que, por que fazer na CSI? Porque aqui nós fazemos de uma forma acolhedora, com muita responsabilidade, individualizando os casos e fazendo questão de participar do processo desde antes do exame, durante o exame e após o exame.